dando continuidade à resolução da prova da Olimpíada de Química Paraense de 2019, a nível de primeiro ano, vamos resolver a segunda questão. A questão diz o seguinte: diz que uma equipe de cientistas japoneses embarcou recentemente em um projeto tão fascinante quanto complexo, a busca pelo elemento 119 da tabela periódica. Em 2016, a tabela criada pelo químico russo Dmitry Mendeleev em 1869 ganhou 4 novos elementos: o 117 niônio, 115 moscóvio, 117 tenécino e o 118 oganessono. Agora, o físico Hideto Enio e sua equipe querem inaugurar a 8ª fileira da tabela com um metal chamado até então de ununênio, que do latim quer dizer 1, 1 e 9, ou seja, 119, né? Que ninguém até então conseguiu sintetizar. A pergunta é o seguinte: se os cientistas japoneses conseguirem sintetizar esse novo elemento citado, ele estaria localizado em qual parte da tabela periódica? Então, para isso, nós vamos utilizar a tabela periódica, né? E o assunto abordado nessa questão é justamente a tabela periódica, organização periódica dos elementos. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a tabela periódica. A tabela periódica é organizada em grupos de 1 a 18, ou colunas ou linhas verticais, como queiram chamar, e períodos numerados até então de 1 a 7, porque não se conhece elemento que tenha 8 níveis eletrônicos, né, e que portanto venham a ocupar o 8º período, tá? Mas novos períodos podem existir. Se o elemento 119 for sintetizado, ele vai se encontrar nesse 8º período. Uma outra linha aqui na tabela periódica vai ser acrescentada, tá? E a gente vai ter até 8 períodos, beleza? Então aqui temos os elementos, né, que foram acrescentados em 2016, 113, 115, 117 e 118. Observe que o elemento 118 está no grupo 18 da tabela periódica, né? O grupo dos gases nobres. O grupo 18 é o grupo dos gases nobres. Então, os elementos são organizados na tabela periódica em ordem crescente de número atômico, né? Do menor, sempre do menor para o maior, considerando os grupos e os períodos. Então, o menor número atômico é o hidrogênio aqui, 1, e o maior número atômico é o 118, que foi acrescentado aqui no grupo 18 da tabela periódica. O que significa isso? Que como aqui não tem mais grupo, né, o grupo 18 é o último na sequência de grupos da tabela periódica, quando um elemento com número atômico acima de 118, quando forem encontrados elementos químicos com número atômico acima de 118, eles serão acrescentados a um novo período, seguindo essa mesma ordem de grupo. E de acordo com o seu número atômico, ele vai se localizar em um determinado grupo da tabela periódica. Então é o seguinte: o próximo elemento que querem sintetizar, que os cientistas japoneses querem sintetizar, é o 119, né? Então ele vai ter número atômico de 119. Se aqui no final do período 7 a gente tem o 118, logo o 119, que é o número seguinte ao 118, vai aparecer logo no primeiro grupo do período 8, do nível 8, certo? Então vai aparecer bem aqui, ó, no primeiro grupo do nível, no nível 8, 119. Beleza?
Então vai aparecer aqui. Esse grupo aqui é o grupo dos metais alcalinos. Então a gente sabe que o elemento químico de número atômico 119, se for descoberto, vai ficar aqui no grupo 1 da tabela periódica, no 8º período. Abrindo assim, né, o 8º período da tabela periódica. Se for descoberto o 120, o 120 vai ficar bem aqui, ó, no grupo 2, que é o grupo dos alcalinos terrosos. Mas se for descoberto... aqui tem a série dos actinídeos, né? Lantanídeos, perdão, e actinídeos, que vai de 89 a 103. Aqui. Que ficam bem aqui no sexto, né? Para os lantanídeos, e nos actinídeos fica no período sétimo. Bem nessa localização aqui. Então, por exemplo, se o 120 vai ficar aqui no grupo 2. Se for o 121, vai ficar no grupo 3. Se for o 124, vai ficar no grupo 4. E assim por diante, tá? Então, voltando até a questão, a resposta está na letra A, na família dos metais alcalinos. A gente nem usa mais esse termo família, e sim grupo, mas a resposta é essa, letra A, grupo ou família dos metais alcalinos.